Boa noite, amigos, amigas. Delano leva todo mundo, né? Terrível esse menino. Vamos agradecer por esse nosso momento de estudo. Lembrando o quanto somos abençoados por estarmos aqui no cantinho de Jesus, reencarnados para a nossa caminhada. Hoje a nossa lição, agradecendo a esse Pai de amor e bondade, a Jesus, é pesos inúteis, do livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. É interessante o título, né? O título, pesos inúteis. Quem fala de pesos inúteis é um espírito desencarnado. Pesos inúteis. Está nos chamando a atenção para alguma coisa pesada que não seja boa, que é inútil, que a gente não deva dar tanta atenção. E a gente, muitas das vezes, dá uma quantidade enorme de atenção a essas coisas. Então, o nosso primeiro desenvolvimento aí do raciocínio é sobre o título, pesos inúteis. Então, vamos olhar para a nossa vida e ver o que está pesado e o que eu conseguiria caminhar sem, ou pelo menos com um peso menor, porque esse é o trabalho que a gente precisa fazer. A gente vai analisando as coisas do nosso dia a dia e vai ressignificando, dando novas importâncias, novos pesos. Eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia viver sem isso. Passa um tempo, você nem lembra daquilo, aquilo está ressignificado na sua mente, aquela importância. Então a gente precisa começar a raciocinar esse tipo de coisa. Por quê? E para quê? Porque nós estamos estudando o Evangelho. Nós estamos estudando a ciência espírita, que traz para nós valores espirituais. Traz para nós pesos úteis, né? Importâncias que são fundamentais para o nosso sucesso. Então a gente precisa começar a mudar o nosso ponto de vista. Eu gosto muito de uma frase de um padre jesuíta. Ele fala para nós assim, Chardin, sobrenome dele, ele fala assim: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Olha, ele está mudando o nosso ponto de vista, sugerindo. Jesus o tempo todo fez isso. Nós, muitas das vezes, estamos olhando para o ponto, para as questões que não são boas, são inúteis, são pesadas. Jesus vem criticar, ressignificar os olhares daquela época e, consequentemente, os nossos olhares hoje. Será que eu realmente tenho um dia importante se eu tiver que tomar aquele refrigerante? Tem gente que considera que se não tomar esse ou aquele refrigerante, né, uma bebida, uma comida, o dia não foi bom. É um dia negativo, um dia improdutivo. Se eu não fizer isso, ou outros momentos, acontece uma pequena coisa que o desagrada e aquele pequena coisa ele coloca um peso tão grande que estraga o dia. Uma coisinha pequenininha. Acabou o café, né? Acabou isso, acabou aquilo, tá chovendo, o sol tá quente. Tem pessoas que transformam isso na ruína do seu dia. Então, o Hamed vai trabalhar essas questões para nós, para a gente poder melhorar os nossos olhares, as coisas importantes que temos no nosso dia a dia. Então, vamos à lição. O Hamed sempre traz um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trouxe do capítulo 5, que fala dos bem-aventurados aflitos, item 21. Ele traz o trechinho dizendo assim para nós: se percrustasseis, se analisasseis
se observasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seria uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Olha o que o Hamed está trazendo para a gente. Melhorar o nosso olhar sobre, aqui ele chama atenção para as dores. E ele fala que em todas elas, nós encontraríamos razões divinas. Qual que é o objetivo de Deus, das leis divinas que existem? Os amigos já pensaram nisso? Para que tem a utilidade das leis? Para que servem as leis? Para que Deus estipulou as leis? Para que serve a lei da gravidade? As leis da biologia, da física, da química? Para o desenvolvimento, para a felicidade. Todas as leis têm como objetivo facilitar a nossa caminhada. Imagina se alguma coisa do universo não fosse regido por uma lei sábia e boa de Deus. Se existisse o acaso, se alguma coisa acontecesse fora da providência divina, como sustentaríamos a vida? Como haveria vida? Se cada hora o sol aparecesse ou não aparecesse, uma semana ele está afim de vir, outra semana ele não está afim, o oxigênio está afim de funcionar, não está afim de funcionar, como é que seria isso? Então, tudo que há no universo tem uma razão divina. E essa razão divina não é para atender a Deus, é para nos atender, nos auxiliar na nossa caminhada. Olhemos o nosso organismo físico, o nosso corpo. Quando a gente respira, esse oxigênio, ele perpassa por todas as nossas células. Olha que competência, olha que projeto maravilhoso. Isso é uma lei. Respirou, esse oxigênio vai para o pulmão e ele faz essa oxigenação das células. Se não houvesse essa lei divina, ia só para a perna, não ia para a outra. Como é que a gente ia andar? Consegue perceber como, quando ele chama atenção aqui, para que todas as nossas dores têm por detrás uma razão divina, razão regeneradora. Porque quando eu sinto uma dor, eu feri alguma coisa, não é assim? Não tem essa relação? A dor não aconteceu porque eu bati a mão, né? Porque eu me equivoquei, sempre não tem isso? A dor não é fruto de um desequilíbrio? E aí, para reparar, também existe uma razão divina. Porque se todos nós caminhamos para a perfectibilidade, para a felicidade plena, para a santificação, para a purificação, nós necessitamos chegar nesse grau, nessa fase, sem as dores, sem os equívocos. Por isso, de uma outra lei que nós esquecemos muitas das vezes, que é a da imortalidade da alma. Olha que lei sensacional. Está determinado que todos nós chegaremos à condição do Cristo e muito mais. Não é isso que ele fala? Isso é lei. Outro dia a gente estava estudando sobre isso, e aí no meio do estudo, uma companheira falou assim, então quer dizer que o Hitler será um Cristo? A outra, quem Deus Padre? É. O Gandhi também chegará a um Cristo. Todos chegaremos a um Cristo. Mas na hora que a gente vai analisar, a gente percebe que o Hitler necessita de muito mais cuidado
Não é assim? Muito mais amparo, muito mais trabalho regenerador do que o Gandhi. Não é assim? Mas existe algum momento que a espiritualidade não vai trabalhar? Não. A lei para o Gandhi é exatamente a mesma lei para o Hitler. Machucou? Vamos regenerar? Está sentindo dor? Vamos aliviar? Processo divino. Repare que toda vez que você sente a dor, o que você busca é o alívio, não é? Não é assim? Você não busca o alívio? Sentiu a dor? Está desconfortável alguma coisa dentro da gente? A gente procura, sai procurando os remédios, né? Nós estamos aqui hoje na nossa reunião de tratamento de saúde, procurando um remédio. Para quê? Para um desconforto que eu, muitas das vezes, inconsequente, descuidadamente, me machuquei. Por isso, do Evangelho, por isso, da ciência espírita. O objetivo é conhecermos a verdade. Jesus fala isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todo mundo sabe que o refrigerante faz mal. Eu quero a dor ou não quero a dor? Eu não tenho que fazer essa escolha? Não é assim? Porque se eu continuar com ele, o que vai acontecer no meu organismo? A dor vai se instalar. Conhecereis a verdade. Aí a ciência se junta à fala de Jesus. Que a ciência vem e comprova, ó, o refrigerante realmente, pela quantidade de açúcar, por isso, ele faz mal ao seu organismo. E aí nós, com essa informação, decidimos. Eu vou beber ou não vou beber? Eu quero a dor ou não quero a dor? É essa o espírito lúcido. Nós precisamos conhecer a verdade para nos libertarmos das dores. Olha que interessante isso, né? Toda vez que eu estudo, que eu aprendo uma nova informação, vem uma notícia de jornal, uma pesquisa científica, ela aponta isso, aquilo para mim, eu preciso pegar aquela informação e utilizar no meu dia a dia. Com qual intenção? De me aliviar das dores que eu naturalmente buscava antes de saber. Então, esse processo é o processo que é aguardado por nós. Conhecer, reajustar, regenerar, melhorar. Para quê? Para que para as próximas temporadas a gente não tenha que trabalhar mais essa dor. Por quê? Compreendemos. Simplesmente por causa disso. Compreendemos. A informação chegou, a ciência trouxe para nós, o Evangelho trouxe para nós, e aí a gente vai fazer as nossas escolhas. Né? Bacana isso, né? Essa percepção do projeto divino, da regeneração e do alívio das dores. E aí vamos ao comentário do Hamed. O Hamed fala assim: quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Nascer, desencarnar. Nascer, desencarnar. Mesmo assim, nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Então aqui o Hamed está falando para aqueles que não são como nós, estudantes da ciência espírita do Evangelho, né? Porque nós já temos uma visão diferente disso. Nós já temos uma visão diferente. Nós sabemos, como estudantes do Espiritismo, que a vida continua. Nós sabemos disso. Mas muitos, dentro da nossa própria casa, nós, em alguns momentos da nossa vida, nós ainda temos medo da morte, da desencarnação. Eu lembro de uma fala muito bacana, que um companheiro fala para nós que Deus faz as grandes revoluções do mundo
através do berço e do túmulo. Deus faz as grandes revoluções através do berço e do túmulo. Ou seja, fulano ou Beltrano está com algum problema, ele retira do jogo. Desencarnou, morreu. Fulano e Beltrano está complicando-se ou complicando os outros, tira do jogo. Fulano está desencarnado e precisa entrar no jogo. Precisa aprender com aqueles que estão ali. Entra pelo berço. Olha que inteligência divina. Então, quando a gente pensa num planeta de regeneração, quando a gente pensa numa grande revolução, num planeta feliz, ditoso, isso acontecerá com toda a elegância divina, pelo berço e pelo túmulo, sem grandes situações críticas. As situações críticas, elas podem acontecer da nossa parte. Nós podemos criar situações críticas. Quando nós tomamos um refrigerante, nós transformamos as nossas células num momento muito crítico, não é? Porque imagina a quantidade de açúcar que a gente ingere e coloca no nosso corpo. Vocês imaginam as células doidas? O que eu vou fazer com esse tanto de açúcar? A gente cria no nosso organismo essa situação. Então, considerando os seres, as disputas por isso, por aquilo, ela muitas das vezes acontece fora da vontade divina. Mas nós, estudantes, precisamos melhorar a nossa forma de conduzir, né? E aí o Hamed vai continuar dizendo para nós. Olha só o que ele fala antes. Ele fala que nos separamos da natureza. Nos separamos da natureza. Isso também é uma outra coisa impossível de acontecer. Nos separarmos da natureza. E o que a gente entende por natureza? Não é só os animais, não é só as plantas. Natureza é o universo. As plantas e os animais e nós estamos juntos. Não há como separar a natureza, o espaço físico, encarnados e desencarnados, nós sempre estaremos rodeados da natureza, da providência divina. Né? E ele continua dizendo, não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário, porque mesmo assim ela continuará fazendo parte de nossa existência. Estar na carne, no corpo, estar fora do corpo é um processo que necessitamos experienciar. E ao tentar negar a morte, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. Eu gosto muito daquela ideia, né, de que já estivemos desencarnados, estamos agora reencarnados e estaremos desencarnados. Processo de entrar na existência e processo de sair da existência. Isso é natural, isso é a realidade. É a realidade. E aí, a pergunta que se faz é, como estive, como estou e como estarei. Porque não sou eu que escolho as coisas que quero para no meu dia a dia. Eu escolho comer, eu escolho beber, eu escolho pensar, eu escolho caminhar. Não sou eu que escolho? Então, se eu estou escolhendo, eu vou ter que conviver com a minha colheita de amanhã, o meu plantio de amanhã. Imagine que a gente reencarna, nasça e receba um terreno sem nada plantado. Sem nada plantado. Ele falou, olha, você é responsável por esse lote aí. 360 metros é seu. Você pode fazer o que você quiser. Aí você sai olhando e vê muitos
terrenos com isso, com aquilo, plantado assim, assim, assim. E você nunca decide cuidar nem plantar nada naquele solo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 50, 60, 70. Você não planta nada naquele terreno. E aí chega um dia que o seu corpo não aguenta mais e o seu espírito sai dele. E aí você, desencarnado, você vai olhar para aquele terreno. E aí o benfeitor vai virar e falar assim, pode se servir. Você vai seguir com as coisas que você cultivou. E você vai olhar para o terreno e falar, mas eu não tive tempo. Não é assim nosso argumento? Né? Não, eu estava distraído, estava cuidando do lote do vizinho, né? Não é isso? Da vida do vizinho. Não é assim? Mas agora é você com o seu lote. Como é que você vai fazer? Você vai rogar a Deus para que te ajude. E Ele vai te ajudar. Vai te oferecer um novo nascimento. Um novo nascimento. A providência divina é assim. Vai te dar um novo nascimento e vai te dar de novo um lote. Cuide do lote. Você já teve uma experiência anterior, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 50, 70 anos. Será que isso não ficou no seu pensamento? Será que isso não ficou em você? Será que você vai novamente nascer e vai ficar cuidando do lote do vizinho? Perdendo tempo distraidamente e vai ter de novo aquele lote sem nada plantado? Isso acontece, viu, gente? Tem muitos espíritos, muitos irmãos nossos, se não formos nós, que passamos muitas vezes por essa experiência de nascer e de não plantar. Distraidamente. Emmanuel, em um dos seus livros, se não me engano, é o Fonte Viva, ele fala para nós que muitas das vezes nós somos usuários de corpos. Olha que perigo, hein? Usuários de corpos. Nascemos, ganhamos um corpo, né? Vivemos. 10, 15, 50, 70, 80 anos. Saímos sem nenhuma produção. Sem nenhuma produção. E sabe o que é o mais interessante? É que Deus está te usando para que você ensine aos outros. Deus é inteligente, né, gente? A sua negativa, a sua perda de tempo, a sua não plantação é escola para o outro. Escola para o outro. E aí chega um tempo que você, passando N vezes, usuários de corpos, muitas vezes, você cai a ficha. E aí, num desses renascimentos, você é o cara que mais planta. Você vira para os outros e fala assim, fulano, cuida do seu lote. Ah, não estou afim, não cuida que você vai ver, vai ser bom para você. Você vai insistir com os outros. Por quê? Muitas das vezes nós fomos os descuidados no passado. Bacana, né? A gente ter essa ideia do cultivo, porque nós somos eternos agricultores. Eternos. Ao mesmo tempo que hoje nós estamos colhendo, nós estamos plantando. Na mesma hora, tirou uma coisa, plantou outra. Tirou uma coisa, plantou outra. Foi bom, foi ruim para isso aqui, eu não quero plantar, isso aqui não é bom. Né? O ser inteligente não faz isso? Quando lá na questão 919, o Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho recomenda a análise do dia, ele está falando dessa agricultura. Eu olhar o meu dia, como é que foi meu dia? Foi produtivo? O que eu coloquei? O que eu colhi? E o que eu plantei? E o Santo Agostinho faz uma proposta diária. Diária.
E a gente deveria fazer essa análise segundo a segundo, minuto a minuto. Porque nós sabemos que o futuro existirá. Não é assim? Todos nós não éramos criança? Olha o nosso futuro aqui, né? O futuro sempre existirá. O amanhã sempre existirá. Na carne ou fora da carne, mas ele sempre existirá. E ele sempre existindo, eu devo ter o cuidado com o amanhã. E aí o Hamed continua dizendo para a gente: todavia, ao provar o sentimento de perda, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. É quando eu desencarno e eu não tive um bom plantio. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. Por que que o meu terreno não está dando tanta coisa que eu gostaria? Nada, diz o benfeitor, se perde no universo do Todo-Poderoso. Tudo se transforma de modo maravilhoso. E com o passar do tempo, aprendemos a entender e aceitar a desencarnação numa visão harmônica e translúcida. Gente, isso é muito gostoso da gente saber, da gente trabalhar. Todo dia nós nascemos. Todo dia nós reencarnamos. De manhã cedo, nós entramos no corpo. Todo dia a gente faz isso. Todo dia nós estamos aqui para plantar e para colher. Isso é diário. Tem um momento grandioso e tem um momento diário, toda semana. Todo dia pela manhã, todo dia à noite, eu saio do corpo. Eu deixo ele dormindo. Vou fazer minhas coisas. De manhã cedo, eu me conecto a ele e vou ter a minha atividade durante o dia. Isso precisa ser, na nossa cabeça, uma coisa natural. Por que que não é uma coisa natural? Porque nós não estudamos. Nós não observamos esse movimento. A gente costuma fazer isso maquinalmente. E aí a gente lembra de uma fala de Jesus que é muito gostosa. Ele fala assim: deixai os mortos enterrarem os mortos. Quem são os mortos? Aquele que passa a semana, passa os meses, passa os anos, fazendo a mesma coisa. Desatento. Por quê? Porque ainda tem a visão para o mundo material. Esqueceu de olhar para o mundo espiritual. Esqueceu de se conhecer, esqueceu de se observar. Como é bom praticar isso ou aquilo. Esquece, como é bom praticar isso ou aquilo. Faz por fazer, faz com objetivos pesados, inúteis. Sabe quando você faz todo aquele movimento e não dá aquele fruto que você esperava? Porque a gente não utilizou da nossa inteligência. Então, quando o benfeitor fala assim, tudo se transforma de modo maravilhoso e com o passar do tempo aprendemos a entender e aceitar numa visão harmônica e translúcida. O que é a questão da harmonia? Tudo interligado. Quando a gente escuta, né, um concerto, uma filarmônica, todos os instrumentos não têm que tocar no seu momento exato? Se um desafina, até a gente que não entende muito, a gente diz, nossa, tem um trem errado aí, né? Não é assim? A vida, ela é harmônica. Nós precisamos buscar tocar o nosso instrumento no momento exato.
Porque Deus conta conosco. Já pensaram nisso? O dia todo Deus conta conosco. Para quê? Para as coisas boas, para as coisas nobres, para as coisas justas. Em verdade, diz o Hamed, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passemos a transitar por novos caminhos. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem, a vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. Hamed chama atenção aqui para a questão do desencarne de alguém que a gente tem uma proximidade, de um familiar, de uma pessoa que a gente se importa. Nós não temos a posse sobre os outros. Cada um vem com o seu tempo. Nós precisamos entender isso. Se nós passamos por várias existências, o outro também. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, de acordo com a sua necessidade, o seu projeto reencarnatório. Né? Que a gente já falou aqui, vou repetir, no livro Missionários da Luz, capítulo 12, quando lá, né, o livro A Psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz, quando ele fala para nós desse projeto. Ou seja, nós escolhemos papai, mamãe, planeta, cidade, as características físicas. Nós escolhemos, gente. A obra de Deus, ela é baseada no livre arbítrio. Nós escolhemos. Só que depois que a gente escolhe entrar no trem para ir para São Paulo, para o Rio, para Brasília, o trem vai para São Paulo, para o Rio, para Brasília. E aí, no meio da viagem, você fala, não, eu não quero ir para lá, não. Eu quero ir para Nova York? Não, mas peraí. O trem que você está dentro, o corpo, é um trem mesmo, né? Trem de mineiro, né? O trem que a gente está dentro, o corpo, ele vai até chegar a tal lugar. A tal dia, a viagem sua tem tal dia de compromisso, tem tantas paradas, você vai encontrar e vai passar por várias cidades, você vai seguir aquele roteiro. Mas escolhemos no guichê o destino, não escolhemos? Quando estávamos desencarnados, nós escolhemos. E essa escolha, junto com os benfeitores, foi uma escolha baseada na nossa necessidade. Vamos lembrar disso? O planeta, o país, a cidade, a família, nós necessitamos deles por esse período, para nos refazermos. Precisamos deles. E o benfeitor continua: somos nômades no universo, viajantes das vidas sucessivas na busca do aperfeiçoamento. Então, se eu estou com uma dificuldade com ele, com ela, com Deus, né? De vez em quando a gente fica com birra dele. Se eu estou com dificuldade, o que eu vim fazer aqui? Aperfeiçoar esse relacionamento. É porque nas múltiplas existências passadas, eu não cultivei essa relação de uma forma saudável, positiva. E aí, na hora que eu estava desencarnado, eu escolhi conviver com ele, com ela, para quê? Ajustar, aperfeiçoar, me melhorar. Vamos esquecer disso, não? Ele tem um compromisso com ele e eu tenho um compromisso comigo. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas, que passaram para outros níveis espirituais.
é realmente aflitiva, a saudade mesclada na dor, que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de, abre aspas, não aceitação, fecha aspas, em face da morte e uma conscientização do porquê dos sentimentos de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. Tem entes queridos, tem pessoas queridas ou não, que irão partir no momento que chega a estação dela, o dia dela, o momento dela. Como vai acontecer conosco? Por isso que ele fala aqui da não aceitação das regras. Eu preciso aceitar as regras. Certos indivíduos sentem profunda culpa se não chorarem e não se lastimarem indefinidamente, porque acreditam que as pessoas poderão julgá-lo como desumano e desprovido da capacidade de amar os familiares que partiram. Isso acontece muito no nosso meio espírita, que as pessoas costumam chamar a gente de insensíveis com relação aos desencarnes. Insensíveis. De entender esse processo, de nascer e de deixar o corpo. É um processo natural. Muitas das pessoas são cobradas. Você chorou pouco? Você está sentindo pouco? Ah, mas você acabou de enterrar fulano, você vai fazer isso, isso e aquilo? Você não vai passar por aquele luto? O cristão espírita, conhecedor disso tudo, ele sabe que a vida continua. A prova disso é Jesus, que no seu evangelho ele deixa bem claro isso. Ele deixa bem claro isso. Avisa que em 3 dias ele estaria de volta. E acontece. E a gente precisa lembrar dessa continuidade. Amigos e amigas, tem uma passagem linda, né, no Evangelho, quando fala do a caminho de Emaús, que o Cristo aparece para aqueles discípulos. E eles sentem o coração queimando pelaquela presença bendita. E a gente, há 2000 anos sabendo disso, a gente ainda fica destrambelhado. Tudo tem pensamento negativo, não precisa. Não. Todo pensamento é criação. Todo pensamento é criação. Se eu estou pensando coisas positivas, já começou a criação de uma coisa positiva. Se eu quero construir um óculos, né? Eu comecei a pensar, não, meu óculos vai ser bom para isso, meu óculos vai ser isso, não é assim? Vai ser essa, vai ajudar nisso, nisso, nisso. Vai sair um produto bom. Se eu começo a construir um óculos, não, acho que talvez não vai dar certo, acho que talvez ele vai quebrar, acho que talvez ele não vai durar, eu acho que talvez vai fazer mal. Olha o que eu estou... Na hora que eu pegar esse óculos criado dessa forma, o que vai ser? Um objeto de mau uso. Tudo que se pensa, se cria. Precisamos ter cuidado com isso. O processo é de criação. E a gente ainda não entendeu que, para se criar um celular, alguém pensou, não pensou? Pensou-se em criar um celular de última geração. Mas também pensou-se em criar um celular que meia boca, né? Vamos pensar assim? Aquele que vai durar menos tempo, usou-se produtos com pouca vida, não é assim? Porque a gente vai no mercado, a gente encontra equipamentos, veículos, não é assim? Comida, a gente não encontra? Criação positiva e criação negativa. Pensamentos. Aí eu vou plantar aqui um arroz, mas eu não vou usar as coisas boas.
para que ele seja um arroz de qualidade? Olha o pensamento, né? Assim você começa a construir aquilo. Ah, não, eu vou plantar, eu vou cuidar desse arroz, eu vou cantar, né? Eu vou cuidar dele com todo carinho, com todo amor. Esse arroz vai chegar no meu prato com outra vibração, com outra harmonia. Então a gente precisa ter essa percepção dos nossos saberes espíritas. Espíritas. Como que as coisas funcionam e como que as coisas são conduzidas. E aí o Hamed continua falando. Outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, cultuam falecidos entes queridos para sempre, como se não existisse mais ninguém para amar. Ah, minha mãezinha, meu paizinho, meu vozinho, mas isso, passa-se a vida cultuando aquela lembrança. Exageram uma época de grande felicidade. Não aceitam que possam ter ainda reencontros alegres e vivem amarrados no propósito, no passado, propositalmente. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa que a pessoa desencarnou, a pessoa morreu, e ela vai encontrar com os seus entes queridos que estão desencarnados lá. Ela vai encontrar com eles. Ela vai encontrar com a providência divina, com o Cristo, com Maria, com os benfeitores, para cuidar dela. Por que ficar retendo esse pensamento de que a vida não continua, que ele não será amparado? Que foco é esse que a gente acha que a vida é aqui? Já pensaram nisso? A gente muitas das vezes, equivocadamente, a gente acha que a vida é só esse momento aqui. Muito pelo contrário, a vida é lá. Aqui é um capítulo dessa vida. Nós viemos a trabalho. E ele continua dizendo, por medo da solidão, certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente, para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que eles supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Aqui o Hamed, ele dá uma cutucadinha naqueles que se utilizam desse desencarne de um parente para criar uma dorzinha para você. Ah, meu paizinho, minha mãezinha, meu vozinho. E aí você está querendo chamar a atenção do outro para aquela postura, para aquela atitude de coitadinho. Em vez de lembrar da continuidade da vida. Nós precisamos sim lembrar daqueles que viveram conosco, mas no sentido de alegria. No capítulo 5, esse que o Hamed fala para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 21, ele fala assim, que muitas das vezes nós somos muito egoístas, de querer que as pessoas fiquem aqui reencarnadas, passando por dificuldades. É um pensamento egóico. Ah, não, fulano não pode morrer. Gente, mas nós que estudamos a ciência espírita não sabemos que o desencarne é uma libertação? E toda vez que você quer que a pessoa esteja aqui, a gente está querendo que ela fique na prisão? Não é querer o mal para o outro? Se já chegou o dia dele, chegou o momento dele, ele já fez todo o processo dele, por que eu vou reter aquela pessoa aqui? Esse pensamento, ele só trabalha naquelas mentes dos mortos, que acreditam que a vida é só na carne. Para aquele que acredita na imortalidade da alma, ele fala assim, nossa, que bom, vai com Deus, segue o teu caminho, segue o teu caminho. Daqui a pouco eu vou te encontrar. Não é assim? Porque todos nós vamos desencarnar. Então daqui a pouco, fulano, eu vou te encontrar. Aguarde aí. Siga a sua vida, siga o seu processo. Tem uma história belíssima que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Lá no seu capítulo 16, o livro A Psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz. E lá conta-se a história do Fábio e da Mercedes. O André Luiz, com a sua equipe, eles vão resgatar 5
buscar 5 espíritos que estavam chegando o momento do seu desenlace. E ele chega na casa do Fábio. E o Fábio tinha instituído na sua família o culto do Evangelho no lar. Ele tinha instituído a prática da leitura do Evangelho. E aí, quando ele estava nos seus minutos finais, ele chama a esposa. Intuído pela espiritualidade, ele fala para ela: Mercedes, eu sei do seu amor para comigo, mas você é uma mulher jovem, os nossos filhinhos estão pequenos. Então eu gostaria que, para que você continuasse a sua vida, você escolhesse um outro companheiro. Eu sei que com seus ensinamentos cristãos evangélicos, você vai analisar a característica dessa pessoa e vai ter esse companheiro dentro do seu conhecimento evangélico. Roguemos a Deus que venha uma pessoa para te ajudar na caminhada, a sua caminhada e a dos meninos, porque nós não sabemos quanto tempo você ficará aqui. E eu, no plano espiritual, estarei vigilante e orando para a sua felicidade durante o tempo que você estiver reencarnado. O nosso amor não vai cessar por eu não estar mais aqui. E agradeço muito a sua dedicação, o teu carinho para comigo e para com as crianças. Rogo a Deus que você seja muito feliz aqui. Então, o capítulo 16 do livro Obreiros da Vida Eterna, testemunho cristão. Para a gente perceber que aqueles e que esperamos que nós tenhamos essa consciência de que quando alguém desencarna, aquele que fica continua o seu caminhar. Por que se entregar à lamúria, à dor? Por que não se entregar ao trabalho edificante? Tem quantas pessoas que necessitam de um ouvido, de um colo, de uma parceira, de um parceiro, independente da sua idade? Por que não continuar reajustando-se com a lei divina, ajudando, amparando e servindo? Eu acho linda essa lição do Fábio com a Mercedes. E aí, o nosso querido Hamed fala para nós: por medo da solidão, certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação de seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente. Estou repetindo o parágrafo. Para chamar a atenção de outros familiares, a fim de que estes supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. Usa como uma ferramenta para chamar a atenção, né? Diversas pessoas que já atravessam leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes, ainda mais longos e agravados, quando perdem seus afetos. Olha como é que isso é interessante, né? A pessoa já está desconectada da vida espiritual. Aí quando alguém da sua família desencarna, ele entra em desequilíbrio. Ele entra em desequilíbrio. Ou seja, ele não usa os seus conhecimentos espirituais, evangélicos, para entender o que está acontecendo, da realidade natural que o Hamed fala. Sem se dar conta de que, se examinassem com mais cuidado as matrizes dos seus estados depressivos, melhorariam sensivelmente. Se examinassem. E que, por projetarem a causa de sua aflição apenas sobre a perda, sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. Eu acho isso maravilhoso, porque quando a gente reencarna, a gente veio para se curar de algumas coisas. Reencarnar é vir fazer os nossos reajustes. E aí, a gente não deveria ficar feliz quando a pessoa desencarna e ela se curou? Melhorou? Cumpriu o que tinha que fazer? A gente não devia ficar feliz com isso? Mas aí a gente utiliza isso por desconhecer
e entra num processo depressivo. Ah, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu marido, meu esposo. A gente usa isso não para poder estar de bem com a vida, mas para o contrário. E aí o Hamed continua dizendo: existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas, cuidando delas, por não ter vida própria. Estão sujeitas a um grau de dependência e apego enorme. Olha, gente, que coisa grave. Eu esqueço da minha vida. Eu esqueço do meu compromisso reencarnatório. Eu esqueço dos conhecimentos evangélicos. Eu esqueço disso tudo. E vou cuidar de fulano. Foi o caso que eu contei, né? E na hora que desencarna, o que você fez, fulano? Eu fiquei cuidando do lote do vizinho, mas e o seu? E o seu? Nós não estamos falando aqui num trabalho egóico de não ajudar o outro, não. Mas eu posso ajudar no lote do outro e plantar alguma coisinha? Não posso? Eu posso cuidar de fulano, beltrano, e nas horas de folga eu não posso me dedicar a jogar uma água, a escolher uma semente diferente. Posso fazer as duas coisas, mas eu não posso esquecer que eu sou a parte importante nessa reencarnação. Eu sou a parte importante. E eu, sendo importante, eu preciso cuidar de fulano, cuidar de beltrano, cuidar da sociedade, cuidar das minhas relações com Deus. Eu preciso fazer isso tudo. Porque se eu não tivesse condições de fazer isso, eu não reencarnaria. Não são a parábola dos talentos que Jesus fala conosco? Não é a parábola dos talentos? A cada um, né? Um deu 5, outro deu 3, outro deu 1, de acordo com a sua capacidade. Então, se eu recebi 1, vou multiplicar 1. Se eu recebi 3, vou multiplicar 3. Se eu recebi 5, vou multiplicar 5. Eu fiz o meu trabalho com 1. Eu fiz o meu trabalho com 3 e fiz o meu trabalho com 5. Então, cada um precisa, se o meu lote é 1 metro quadrado e fulano tem 360 metros, eu preciso fazer com o meu 1 metro quadrado dê frutos. Multiplicar. Nossos sentimentos. Antes disso, cultivam a dor como pretexto para sentir-se mais vivas e mais estimuladas, porque tudo que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas na crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seres amados. Nossos sentimentos, diz o Hamed, resultam dos processos de nossas percepções. Nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções. Eu posso olhar para uma coisa e ver um processo negativo. Posso olhar para a mesma, outra pessoa olha para a mesma coisa e ver um processo de luz. Nossos sentimentos, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu tenho percepção, resultam dos processos de nossas percepções, emoções e sensações acumuladas ao longo de vidas pretéritas, passadas e da vida atual. E é através deles que temos toda uma forma peculiar de sentir e agir. Ele está falando aqui de nós, indivíduos. Eu posso passar pela mesma rua, sentir o sol, sentir a brisa, ver as plantas, me admirar com as flores. O outro pode passar pelo mesmo caminho e não enxergar nada. Agora, como é que isso vem e está desperto em mim? Pelas minhas vivências anteriores. Anteriores e atuais. Se eu estou desconectado desse caminhar, eu preciso melhorar os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas sensações. Como é que eu trato fulano? Como é que eu trato Beltrano? Mas dependo do jeito como ele me trata. Nananina, não. Eu dependo dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas sensações acumuladas. Nós já não dependemos mais do outro para a nossa felicidade. Felicidade é um processo interno. Já falei isso aqui antes. Felicidade é de dentro para fora. Alegria de fora para dentro. Comprei um livro,
comprei um sapato, comprei uma roupa. Alegrias. A felicidade está aqui dentro. Sem o sapato ou sem a roupa, só de estar aqui reencarnado, com esses nossos conhecimentos, deveríamos nos colocar como pessoas felizes. Eu gosto sempre de lembrar disso, gente. Nós, cristãos espíritas, éramos para ser as pessoas mais felizes do planeta. Já pensaram nisso? Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos. Nós temos conhecimento, nós temos uma literatura maravilhosa. Nós temos uma literatura maravilhosa, desde o Evangelho, explicando direitinho o porquê das nossas dores. Para que nós estamos aqui? Éramos para ser as pessoas mais felizes. Porque nós sabemos do passado, sabemos do futuro, do presente e sabemos que precisamos trabalhar o futuro. Não está tudo na nossa mão? Está tudo na nossa mão. Se eu estou tristonho agora, eu escolhi abraçar a tristeza. Se eu estou feliz agora, eu resolvi observar a oportunidade que eu tenho. Então, eu só não sou feliz porque eu abri mão. E sou infeliz porque resolvi abraçar essa condição. E ele fala mais. Não obstante, analisando nossos sentimentos de perda e interpretação, os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não o nosso sentir. Olha que interessante. Pelos nossos sentimentos, pelo jeito que a gente está vivendo, a gente pode perceber se eu estou complicando ou não. Olha que interessante isso. Eu preciso analisar o meu dia a dia. E aí, essa análise vai falar assim, opa, subi um pouquinho. Opa, recuei um pouquinho. Eu sempre fazendo essa análise. As dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos e amigos podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservadorismo, medo e não aceitação. Eu tenho uma relação com o papai, com a mamãe, com o titio, o vovô e a vovó. Se eu não sou presente, se eu não auxilio, eu depois terei com certeza culpa, remorso, dependência, conservadorismo. Por quê? Porque eu deixei de estar presente naqueles que estão no meu círculo familiar. Não é isso? Então eu vou me culpar por ter perdido a oportunidade de auxiliar. E ele finaliza dizendo, lembremos-nos, porém, das palavras de Paulo. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu grilhão? E aí o Paulo faz até uma brincadeira, né? Falando que não existe a morte, porque depois a gente continua. Façamos dessa forma, diz Hamed, uma transubstanciação de nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis, as considerações que não vão nos auxiliar na caminhada, descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Olha que bacana! Substituindo os pesos inúteis pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Agindo assim, veremos abrandar em pouco tempo nosso coração turbado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. Nós já escutamos Jesus falando no seu Evangelho que o reino dele não é deste mundo, não já? Pois a gente precisa lembrar que o nosso também não é deste mundo. O nosso reino, a nossa casa, não é aqui. A gente precisa lembrar disso, para que a gente não transforme isso num peso inútil. Se a gente se agarra à materialidade,
a gente vai ter dificuldade para poder adentrar o nosso verdadeiro reino. Jesus abençoa, gratidão a todos pela oportunidade. Alguém gostaria de fazer a prece final?